assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Duas mulheres trabalham no mesmo hospital, fazendo o mesmo trabalho, trazendo vidas ao mundo, literalmente, parteiras. Mas mesmo assim, elas são de mundos totalmente diferentes. Uma é a Léa, uma jovem parteira francesa, cheia de rotina, meio travada emocionalmente, que tenta fazer tudo certinho. A outra é a Antonia, uma mulher kosovar, que fugiu da guerra, viveu coisa pesada e agora trabalha como parteira também, mas do jeito dela, direta, firme, prática e com o coração gigante. Quando as duas se conhecem no hospital, parece que vai dar treta logo de cara. Mas aos poucos, o que começa como atrito vai virando algo bem mais profundo. Uma amizade que muda as duas por dentro. O filme já começa mostrando o dia a dia de Léa, que é toda certinha, meio sozinha, vivendo num apartamento pequeno, cuidando da mãe que tá doente. Ela trabalha num hospital público que tá sobrecarregado e a pressão lá dentro é enorme. Todo mundo correndo, nascimentos um atrás do outro, equipamentos faltando. E Léa ali no meio, tentando fazer o seu melhor. Dá pra ver que ela é dedicada, mas também tá cansada e parece que falta alguma coisa na vida dela, sabe? Aí entra a Antonia, diferente de tudo. Ela chega de repente como substituta temporária no hospital. Logo de cara, ela bate de frente com a Léa. Porque ela não segue todos os protocolos certinhos. Ela improvisa, usa a experiência de vida dela, tem um jeito todo próprio de lidar com as pacientes. Só que, diferente do que a Léa pensava, esse jeito mais direto da Antônia funciona. As pacientes se sentem cuidadas, seguras e confiam nela. Conforme elas começam a trabalhar lado a lado, a Léa vai vendo que Antônia tem muito mais camadas do que parece. Ela é viúva, perdeu o marido na guerra e teve que fugir do Kosovo com a filha. Carrega um peso danado nas costas, mas mesmo assim tem uma alegria de viver que contagia. E aos poucos, essa energia começa a tocar a Léa, que vive tão presa e fechada. Enquanto elas vão se conhecendo, situações bem intensas vão acontecendo no hospital. Tem parto que complica, tem mãe que entra em desespero, tem paciente que mal fala francês, tem cena de vida e morte. E nessas horas, as duas precisam trabalhar juntas, confiando uma na outra. E isso vai unindo as duas de um jeito que elas nem imaginavam. Fora do hospital, a amizade vai crescendo também. Léa começa a se abrir mais. Vai à casa da Antonia, conhece a filha dela, vê como a mulher tem um coração enorme. E a Antônia, por sua vez, vai percebendo que Léa também tem suas dores, principalmente por causa da mãe, que está numa situação difícil de saúde. E essa conexão entre elas vai se fortalecendo. Elas se apoiam. Uma dá força para a outra. Não é uma amizade fofinha, não. Tem discussão, tem desacordo, mas é real. A história começa focando totalmente na Léa, e é por ela que a gente vai entrar nesse mundão caótico e bonito da maternidade. Logo de cara já dá pra sacar que a vida dela é bem dura. Ela mora sozinha, num apartamento pequeno, cuida da mãe doente que precisa de assistência o tempo todo e ainda por cima trabalha num hospital público que vive lotado com pouca estrutura. Ou seja, a rotina dela é puxada, sem muito respiro. No hospital, Léa é uma das parteiras que segura a bronca no setor de maternidade. E quando eu digo segura a bronca, é isso mesmo. Ela tá ali no meio de partos complicados, gritos, choros, sangue, correria, tudo ao mesmo tempo. E mesmo com todo esse caos, ela tenta manter o controle, ser profissional, seguir os protocolos, fazer tudo certinho. O problema é que isso deixa ela meio travada, sabe? Tipo, ela se protege das emoções para não pirar. E com isso, vai ficando mais fria, mais distante. Ela se preocupa com os outros, mas parece que esqueceu de cuidar dela mesma. É nesse cenário que a Antônia aparece. Ela chega no hospital como substituta temporária e já no primeiro dia quebra totalmente o ritmo que Léa está acostumada. Antonia é daquelas mulheres que entraram na vida pelo lado mais difícil. Ela é do Kosovo, viveu guerra,
perdeu o marido, criou a filha sozinha e agora está tentando uma vida nova na França. E mesmo com tudo isso, ela tem um jeito forte, direto, bem diferente da postura contida da Leia. No primeiro plantão das duas juntas, já rola uma tensão. Leia quer seguir os procedimentos direitinho, passo a passo. Antonia não. Ela faz do jeito dela, que às vezes pode parecer meio no improviso, mas sempre com foco na mulher que está parindo. Ela se conecta com as pacientes, usa palavras de apoio, toca com firmeza, com carinho. E isso deixa Leia meio desconcertada, porque Antônia quebra a lógica só profissional que ela tenta seguir o tempo todo. Logo nos primeiros atendimentos em conjunto, dá pra ver como elas pensam diferente. Tem uma cena, por exemplo, de uma paciente estrangeira que não fala francês e que entra em trabalho de parto com muito medo. Leia tenta manter a calma e aplicar o protocolo. Mas quem realmente se conecta com a mulher é Antonia, que usa gestos, olhares, um tom de voz firme e consegue acalmar a paciente e guiar o parto. Leia observa, sem comentar nada, mas dá pra ver no rosto dela que alguma coisa começa a mexer por dentro. Só que essa diferença entre elas ainda incomoda. Leia não sabe como reagir a essa mulher que é tão segura de si, que fala o que pensa, que quebra as regras quando precisa. Elas trocam olhares tortos, têm desentendimentos sobre como conduzir os procedimentos, e cada uma volta para casa carregando essa tensão. Mas ao mesmo tempo, Leia começa a perceber que Antônia não tá ali só para bater de frente. Ela realmente tem uma experiência de vida que fala mais alto. E talvez, só talvez, ela tenha algo a ensinar. Enquanto isso, na vida pessoal, Leia tá cada vez mais esgotada. A mãe dela tá em casa, precisando de cuidados constantes, e mesmo tendo ajuda de cuidadores, Leia sente o peso nas costas. Ela não tem tempo para si mesma, vive em função do trabalho e da mãe. Não tem amigos, não tem vida social, nem espaço para respirar. E tudo isso começa a pesar, principalmente quando ela vê que Antônia, mesmo tendo passado por tanta coisa, ainda encontra tempo para sorrir, brincar com a filha e viver com um pouco de leveza. Depois de um início cheio de atrito, a relação entre Leia e Antônia começa a mudar. Mas não acontece de uma hora para outra não. É aos poucos, quase no detalhe. Uma troca de olhar, um silêncio respeitado, uma pequena ajuda aqui, outra ali. O clima entre elas ainda é tenso, mas dá para sentir que tem algo diferente acontecendo. As barreiras vão começando a rachar. Dentro do hospital, o ritmo continua maluco. As cenas dos partos são sempre intensas. Tem mulher que entra gritando, tem pai desesperado, tem bebê que demora a nascer, tem caso de risco. E é nessas situações que a parceria entre Leia e Antonia começa, de verdade, a se formar. Porque mesmo com jeitos diferentes, as duas se completam no trabalho. Quando uma trava, a outra avança. Quando uma hesita, a outra segura firme. Tem uma cena marcante nessa parte. Uma paciente entra em trabalho de parto e a coisa complica. O bebê não tá descendo como deveria, a mulher tá em pânico e o médico tá demorando para chegar. Leia, que costuma ser super técnica, fica insegura, sem saber se pode intervir. Mas Antônia toma a frente sem medo. Ela confia no instinto, na experiência e orienta Leia com firmeza. As duas fazem o parto juntas e no final, quando tudo dá certo, rola aquele olhar de a gente conseguiu. Não tem abraço, não tem festa, mas aquele momento muda tudo. É como se nascesse ali uma confiança entre as duas. Fora do hospital, a vida também vai se entrelaçando. Leia, que até então era toda fechada, começa a se aproximar mais da Antonia. A convite dela, Leia vai até sua casa um dia. E é um choque. A casa de Antônia é simples, mas cheia de vida. Tem fotos, cheiros, risadas. A filha dela, que é adolescente, recebe Leia com naturalidade. E nesse pequeno encontro, Leia vê algo que está faltando na vida dela: calor humano. Antonia não tem muito, mas tem uma coisa que Leia perdeu faz tempo: alegria no meio do caos. A relação das duas começa a sair do campo profissional.
Não é uma amizade fofinha, como eu disse antes. É um laço de respeito, de duas mulheres que se reconhecem nas dores uma da outra. Antônia percebe que Leia está afundada na solidão e, sem ficar perguntando muito, começa a estender a mão. Do jeito dela. Às vezes convidando para um café, às vezes só estando ali do lado. E isso vai tocando a Leia mais do que ela admite. Enquanto isso, a mãe de Leia vai piorando. Ela começa a apresentar sinais mais sérios da doença e Leia se vê diante de decisões difíceis. Colocar a mãe num lar? Continuar cuidando sozinha? Pedir ajuda? Essas questões mexem com ela, porque Leia não sabe lidar com fragilidade. E é aí que Antônia vira um apoio inesperado. Numa conversa bem simples, mas cheia de significado, Antônia diz algo do tipo: "Você não precisa carregar tudo sozinha." E isso entra fundo no coração da Leia, mesmo que ela não responda na hora. Outro ponto importante aqui é como o filme mostra o sistema de saúde. O hospital vive à beira do colapso. Faltam profissionais, equipamentos, estrutura. E mesmo assim, são essas mulheres, parteiras, que fazem a engrenagem girar. É uma crítica bem clara, mas feita com sensibilidade. Mostra como elas são heroínas do dia a dia, mesmo quando ninguém reconhece. Aos poucos, Leia vai se soltando. Ainda é discreta, mas começa a sorrir mais, a confiar mais, a se permitir errar e pedir ajuda. E tudo isso por causa da convivência com a Antonia. Porque a Antonia, com todo o passado duro que carrega, mostra que é possível ser forte sem endurecer por dentro. Agora que Leia e Antonia já criaram essa parceria no trabalho e fora dele, parece que tudo tá mais tranquilo, né? Mas aí o filme mostra que a vida não dá trégua. As coisas começam a apertar para todos os lados. No hospital, na vida pessoal, nas decisões difíceis que cada uma vai ter que encarar. Duas mulheres trabalham no mesmo hospital, fazendo o mesmo trabalho, trazendo vidas ao mundo, literalmente, parteiras. Mas mesmo assim, elas são de mundos totalmente diferentes. Uma é a Leia, uma jovem parteira francesa, cheia de rotina, meio travada emocionalmente, que tenta fazer tudo certinho. A outra é a Antonia, uma mulher kosovar, que fugiu da guerra, viveu coisa pesada e agora trabalha como parteira também, mas do jeito dela, direta, firme, prática e com o coração gigante. Quando as duas se conhecem no hospital, parece que vai dar treta logo de cara. Mas aos poucos, o que começa como atrito vai virando algo bem mais profundo. Uma amizade que muda as duas por dentro. O filme já começa mostrando o dia a dia de Leia, que é toda certinha, meio sozinha, vivendo num apartamento pequeno, cuidando da mãe que tá doente. Ela trabalha num hospital público que tá sobrecarregado e a pressão lá dentro é enorme. Todo mundo correndo, nascimentos um atrás do outro, equipamentos faltando. E Leia ali no meio, tentando fazer o seu melhor. Dá pra ver que ela é dedicada, mas também tá cansada e parece que falta alguma coisa na vida dela, sabe? Aí entra a Antonia, diferente de tudo. Ela chega de repente como substituta temporária no hospital. Logo de cara, ela bate de frente com a Leia. Porque ela não segue todos os protocolos certinhos. Ela improvisa, usa a experiência de vida dela, tem um jeito todo próprio de lidar com as pacientes. Só que, diferente do que a Leia pensava, esse jeito mais direto da Antônia funciona. As pacientes se sentem cuidadas, seguras e confiam nela. Conforme elas começam a trabalhar lado a lado, a Leia vai vendo que Antônia tem muito mais camadas do que parece. Ela é viúva, perdeu o marido na guerra e teve que fugir do Kosovo com a filha. Carrega um peso danado nas costas, mas mesmo assim tem uma alegria de viver que contagia. E aos poucos, essa energia começa a tocar a Leia, que vive tão presa e fechada. Enquanto elas vão se conhecendo, situações bem intensas vão acontecendo no hospital. Tem parto que complica, tem mãe que entra em desespero, tem paciente que mal fala francês, tem cena de vida e morte. E nessas horas, as duas precisam trabalhar juntas, confiando uma na outra. E isso vai unindo as duas de um jeito que elas nem imaginavam.
Fora do hospital, a amizade vai crescendo também. Leia começa a se abrir mais. Vai à casa da Antonia, conhece a filha dela, vê como a mulher tem um coração enorme. E a Antônia, por sua vez, vai percebendo que Leia também tem suas dores, principalmente por causa da mãe, que está numa situação difícil de saúde. E essa conexão entre elas vai se fortalecendo. Elas se apoiam. Uma dá força para a outra. Não é uma amizade fofinha, não. Tem discussão, tem desacordo, mas é real. A história começa focando totalmente na Leia, e é por ela que a gente vai entrar nesse mundão caótico e bonito da maternidade. Logo de cara já dá pra sacar que a vida dela é bem dura. Ela mora sozinha, num apartamento pequeno, cuida da mãe doente que precisa de assistência o tempo todo, e ainda por cima trabalha num hospital público que vive lotado com pouca estrutura. Ou seja, a rotina dela é puxada, sem muito respiro. No hospital, Leia é uma das parteiras que segura a bronca no setor de maternidade. E quando eu digo segura a bronca, é isso mesmo. Ela tá ali no meio de partos complicados, gritos, choros, sangue, correria, tudo ao mesmo tempo. E mesmo com todo esse caos, ela tenta manter o controle, ser profissional, seguir os protocolos, fazer tudo certinho. O problema é que isso deixa ela meio travada, sabe? Tipo, ela se protege das emoções para não pirar. E com isso, vai ficando mais fria, mais distante. Ela se preocupa com os outros, mas parece que esqueceu de cuidar dela mesma. É nesse cenário que a Antônia aparece. Ela chega no hospital como substituta temporária e já no primeiro dia quebra totalmente o ritmo que Leia está acostumada. Antonia é daquelas mulheres que entraram na vida pelo lado mais difícil. Ela é do Kosovo, viveu guerra, perdeu o marido, criou a filha sozinha e agora está tentando uma vida nova na França. E mesmo com tudo isso, ela tem um jeito forte, direto, bem diferente da postura contida da Leia. No primeiro plantão das duas juntas, já rola uma tensão. Leia quer seguir os procedimentos direitinho, passo a passo. Antonia não. Ela faz do jeito dela, que às vezes pode parecer meio no improviso, mas sempre com foco na mulher que está parindo. Ela se conecta com as pacientes, usa palavras de apoio, toca com firmeza, com carinho. E isso deixa Leia meio desconcertada, porque Antônia quebra a lógica só profissional que ela tenta seguir o tempo todo. Logo nos primeiros atendimentos em conjunto, dá pra ver como elas pensam diferente. Tem uma cena, por exemplo, de uma paciente estrangeira que não fala francês e que entra em trabalho de parto com muito medo. Leia tenta manter a calma e aplicar o protocolo. Mas quem realmente se conecta com a mulher é Antonia, que usa gestos, olhares, um tom de voz firme e consegue acalmar a paciente e guiar o parto. Leia observa, sem comentar nada, mas dá pra ver no rosto dela que alguma coisa começa a mexer por dentro. Só que essa diferença entre elas ainda incomoda. Leia não sabe como reagir a essa mulher que é tão segura de si, que fala o que pensa, que quebra as regras quando precisa. Elas trocam olhares tortos, têm desentendimentos sobre como conduzir os procedimentos, e cada uma volta para casa carregando essa tensão. Mas ao mesmo tempo, Leia começa a perceber que Antônia não tá ali só para bater de frente. Ela realmente tem uma experiência de vida que fala mais alto. E talvez, só talvez, ela tenha algo a ensinar. Enquanto isso, na vida pessoal, Leia tá cada vez mais esgotada. A mãe dela tá em casa, precisando de cuidados constantes, e mesmo tendo ajuda de cuidadores, Leia sente o peso nas costas. Ela não tem tempo para si mesma, vive em função do trabalho e da mãe. Não tem amigos, não tem vida social, nem espaço para respirar. E tudo isso começa a pesar, principalmente quando ela vê que Antônia, mesmo tendo passado por tanta coisa, ainda encontra tempo para sorrir, brincar com a filha e viver com um pouco de leveza. Depois de um início cheio de atrito, a relação entre Leia e Antônia começa a mudar. Mas não acontece de uma hora para outra, não. É aos poucos, quase no detalhe. Uma troca de olhar, um silêncio respeitado, uma pequena ajuda aqui, outra ali. O clima entre elas ainda é tenso,
mas dá para sentir que tem algo diferente acontecendo. As barreiras vão começando a rachar. Dentro do hospital, o ritmo continua maluco. As cenas dos partos são sempre intensas. Tem mulher que entra gritando, tem pai desesperado, tem bebê que demora a nascer, tem caso de risco. E é nessas situações que a parceria entre Leia e Antonia começa, de verdade, a se formar. Porque mesmo com jeitos diferentes, as duas se completam no trabalho. Quando uma trava, a outra avança. Quando uma hesita, a outra segura firme. Tem uma cena marcante nessa parte. Uma paciente entra em trabalho de parto e a coisa complica. O bebê não tá descendo como deveria, a mulher tá em pânico e o médico tá demorando para chegar. Leia, que costuma ser super técnica, fica insegura, sem saber se pode intervir. Mas Antônia toma a frente sem medo. Ela confia no instinto, na experiência e orienta Leia com firmeza. As duas fazem o parto juntas e no final, quando tudo dá certo, rola aquele olhar de "a gente conseguiu". Não tem abraço, não tem festa, mas aquele momento muda tudo. É como se nascesse ali uma confiança entre as duas. Fora do hospital, a vida também vai se entrelaçando. Leia, que até então era toda fechada, começa a se aproximar mais da Antonia. A convite dela, Leia vai até sua casa um dia. E é um choque. A casa de Antônia é simples, mas cheia de vida. Tem fotos, cheiros, risadas. A filha dela, que é adolescente, recebe Leia com naturalidade. E nesse pequeno encontro, Leia vê algo que está faltando na vida dela: calor humano. Antonia não tem muito, mas tem uma coisa que Leia perdeu faz tempo: alegria no meio do caos. A relação das duas começa a sair do campo profissional. Não é uma amizade fofinha, como eu disse antes. É um laço de respeito, de duas mulheres que se reconhecem nas dores uma da outra. Antônia percebe que Leia está afundada na solidão e, sem ficar perguntando muito, começa a estender a mão. Do jeito dela. Às vezes convidando para um café, às vezes só estando ali do lado. E isso vai tocando a Leia mais do que ela admite. Enquanto isso, a mãe de Leia vai piorando. Ela começa a apresentar sinais mais sérios da doença e Leia se vê diante de decisões difíceis. Colocar a mãe num lar? Continuar cuidando sozinha? Pedir ajuda? Essas questões mexem com ela, porque Leia não sabe lidar com fragilidade. E é aí que Antônia vira um apoio inesperado. Numa conversa bem simples, mas cheia de significado, Antônia diz algo do tipo: "Você não precisa carregar tudo sozinha." E isso entra fundo no coração da Leia, mesmo que ela não responda na hora. Outro ponto importante aqui é como o filme mostra o sistema de saúde. O hospital vive à beira do colapso. Faltam profissionais, equipamentos, estrutura. E mesmo assim, são essas mulheres, parteiras, que fazem a engrenagem girar. É uma crítica bem clara, mas feita com sensibilidade. Mostra como elas são heroínas do dia a dia, mesmo quando ninguém reconhece. Aos poucos, Leia vai se soltando. Ainda é discreta, mas começa a sorrir mais, a confiar mais, a se permitir errar e pedir ajuda. E tudo isso por causa da convivência com a Antonia. Porque a Antonia, com todo o passado duro que carrega, mostra que é possível ser forte sem endurecer por dentro. Agora que Leia e Antonia já criaram essa parceria no trabalho e fora dele, parece que tudo tá mais tranquilo, né? Mas aí o filme mostra que a vida não dá trégua. As coisas começam a apertar para todos os lados. No hospital, na vida pessoal, nas decisões difíceis que cada uma vai ter que encarar. Duas mulheres trabalham no mesmo hospital, fazendo o mesmo trabalho, trazendo vidas ao mundo, literalmente, parteiras. Mas mesmo assim, elas são de mundos totalmente diferentes. Uma é a Leia, uma jovem parteira francesa, cheia de rotina, meio travada emocionalmente, que tenta fazer tudo certinho. A outra é a Antonia, uma mulher kosovar, que fugiu da guerra, viveu coisa pesada e agora trabalha como parteira também, mas do jeito dela, direta, firme, prática e com o coração gigante. Quando as duas se conhecem no hospital,
parece que vai dar treta logo de cara. Mas aos poucos, o que começa como atrito vai virando algo bem mais profundo. Uma amizade que muda as duas por dentro. O filme já começa mostrando o dia a dia de Leia, que é toda certinha, meio sozinha, vivendo num apartamento pequeno, cuidando da mãe que está doente. Ela trabalha num hospital público que está sobrecarregado e a pressão lá dentro é enorme. Todo mundo correndo, nascimentos um atrás do outro, equipamentos faltando. E Leia ali no meio, tentando fazer o seu melhor. Dá pra ver que ela é dedicada, mas também tá cansada e parece que falta alguma coisa na vida dela, sabe? Aí entra a Antonia, diferente de tudo. Ela chega de repente como substituta temporária no hospital. Logo de cara, ela bate de frente com a Leia. Porque ela não segue todos os protocolos certinhos. Ela improvisa, usa com a experiência de vida dela, tem um jeito todo próprio de lidar com as pacientes. Só que, diferente do que a Leia pensava, esse jeito mais direto da Antônia funciona. As pacientes se sentem cuidadas, seguras e confiam nela. Conforme elas começam a trabalhar lado a lado, a Leia vai vendo que Antônia tem muito mais camadas do que parece. Ela é viúva, perdeu o marido na guerra e teve que fugir do Kosovo com a filha. Carrega um peso danado nas costas, mas mesmo assim tem uma alegria de viver que contagia. E aos poucos, essa energia começa a tocar a Leia, que vive tão presa e fechada. Enquanto elas vão se conhecendo, situações bem intensas vão acontecendo no hospital. Tem parto que complica, tem mãe que entra em desespero, tem paciente que mal fala francês, tem cena de vida e morte. E nessas horas, as duas precisam trabalhar juntas, confiando uma na outra. E isso vai unindo as duas de um jeito que elas nem imaginavam. Fora do hospital, a amizade vai crescendo também. Leia começa a se abrir mais. Vai à casa da Antonia, conhece a filha dela, vê como a mulher tem um coração enorme. E a Antônia, por sua vez, vai percebendo que Leia também tem suas dores, principalmente por causa da mãe, que está numa situação difícil de saúde. E essa conexão entre elas vai se fortalecendo. Elas se apoiam. Uma dá força para a outra. Não é uma amizade fofinha, não. Tem discussão, tem desacordo, mas é real. A história começa focando totalmente na Leia, e é por ela que a gente vai entrar nesse mundão caótico e bonito da maternidade. Logo de cara já dá pra sacar que a vida dela é bem dura. Ela mora sozinha, num apartamento pequeno, cuida da mãe doente que precisa de assistência o tempo todo, e ainda por cima trabalha num hospital público que vive lotado, com pouca estrutura. Ou seja, a rotina dela é puxada, sem muito respiro. No hospital, Leia é uma das parteiras que segura a bronca no setor de maternidade. E quando eu digo segura a bronca, é isso mesmo. Ela tá ali no meio de partos complicados, gritos, choros, sangue, correria, tudo ao mesmo tempo. E mesmo com todo esse caos, ela tenta manter o controle, ser profissional, seguir os protocolos, fazer tudo certinho. O problema é que isso deixa ela meio travada, sabe? Tipo, ela se protege das emoções para não pirar. E com isso, vai ficando mais fria, mais distante. Ela se preocupa com os outros, mas parece que esqueceu de cuidar dela mesma. É nesse cenário que a Antônia aparece. Ela chega no hospital como substituta temporária e já no primeiro dia quebra totalmente o ritmo que Leia está acostumada. Antonia é daquelas mulheres que entraram na vida pelo lado mais difícil. Ela é do Kosovo, viveu guerra, perdeu o marido, criou a filha sozinha e agora está tentando uma vida nova na França. E mesmo com tudo isso, ela tem um jeito forte, direto, bem diferente da postura contida da Leia. No primeiro plantão das duas juntas, já rola uma tensão. Leia quer seguir os procedimentos direitinho, passo a passo. Antonia não. Ela faz do jeito dela, que às vezes pode parecer meio no improviso, mas sempre com foco na mulher que está parindo. Ela se conecta com as pacientes, usa palavras de apoio, toca com firmeza, com carinho. E isso deixa Leia meio desconcertada, porque Antônia quebra a lógica só profissional que ela tenta seguir o tempo todo. Logo nos primeiros atendimentos em conjunto, dá pra ver como elas pensam diferente.
Tem uma cena, por exemplo, de uma paciente estrangeira que não fala francês e que entra em trabalho de parto com muito medo. Leia tenta manter a calma e aplicar o protocolo. Mas quem realmente se conecta com a mulher é Antonia, que usa gestos, olhares, um tom de voz firme e consegue acalmar a paciente e guiar o parto. Leia observa, sem comentar nada, mas dá para ver no rosto dela que alguma coisa começa a mexer por dentro. Só que essa diferença entre elas ainda incomoda. Leia não sabe como reagir a essa mulher que é tão segura de si, que fala o que pensa, que quebra as regras quando precisa. Elas trocam olhares tortos, têm desentendimentos sobre como conduzir os procedimentos, e cada uma volta para casa carregando essa tensão. Mas ao mesmo tempo, Leia começa a perceber que Antônia não está ali só para bater de frente. Ela realmente tem uma experiência de vida que fala mais alto. E talvez, só talvez, ela tenha algo a ensinar. Enquanto isso, na vida pessoal, Leia está cada vez mais esgotada. A mãe dela está em casa, precisando de cuidados constantes, e mesmo tendo ajuda de cuidadores, Leia sente o peso nas costas. Ela não tem tempo para si mesma, vive em função do trabalho e da mãe. Não tem amigos, não tem vida social, nem espaço para respirar. E tudo isso começa a pesar, principalmente quando ela vê que Antônia, mesmo tendo passado por tanta coisa, ainda encontra tempo para sorrir, brincar com a filha e viver com um pouco de leveza. Depois de um início cheio de atrito, a relação entre Leia e Antônia começa a mudar. Mas não acontece de uma hora para outra, não. É aos poucos, quase no detalhe. Uma troca de olhar, um silêncio respeitado, uma pequena ajuda aqui, outra ali. O clima entre elas ainda é tenso, mas dá para sentir que tem algo diferente acontecendo. As barreiras vão começando a rachar. Dentro do hospital, o ritmo continua maluco. As cenas dos partos são sempre intensas. Tem mulher que entra gritando, tem pai desesperado, tem bebê que demora a nascer, tem caso de risco. E é nessas situações que a parceria entre Leia e Antonia começa, de verdade, a se formar. Porque mesmo com jeitos diferentes, as duas se completam no trabalho. Quando uma trava, a outra avança. Quando uma hesita, a outra segura firme. Tem uma cena marcante nessa parte. Uma paciente entra em trabalho de parto e a coisa complica. O bebê não está descendo como deveria, a mulher está em pânico e o médico está demorando para chegar. Leia, que costuma ser super técnica, fica insegura, sem saber se pode intervir. Mas Antônia toma a frente sem medo. Ela confia no instinto, na experiência e orienta Leia com firmeza. As duas fazem o parto juntas e no final, quando tudo dá certo, rola aquele olhar de "a gente conseguiu". Não tem abraço, não tem festa, mas aquele momento muda tudo. É como se nascesse ali uma confiança entre as duas. Fora do hospital, a vida também vai se entrelaçando. Leia, que até então era toda fechada, começa a se aproximar mais da Antonia. A convite dela, Leia vai até sua casa um dia. E é um choque. A casa de Antônia é simples, mas cheia de vida. Tem fotos, cheiros, risadas. A filha dela, que é adolescente, recebe Leia com naturalidade. E nesse pequeno encontro, Leia vê algo que está faltando na vida dela: calor humano. Antonia não tem muito, mas tem uma coisa que Leia perdeu faz tempo: alegria no meio do caos. A relação das duas começa a sair do campo profissional. Não é uma amizade fofinha, como eu disse antes. É um laço de respeito, de duas mulheres que se reconhecem nas dores uma da outra. Antônia percebe que Leia está afundada na solidão e, sem ficar perguntando muito, começa a estender a mão. Do jeito dela. Às vezes convidando para um café, às vezes só estando ali do lado. E isso vai tocando a Leia mais do que ela admite. Enquanto isso, a mãe de Leia vai piorando. Ela começa a apresentar sinais mais sérios da doença e Leia se vê diante de decisões difíceis. Colocar a mãe num lar? Continuar cuidando sozinha? Pedir ajuda? Essas questões mexem com ela, porque Leia não sabe lidar com fragilidade. E é aí que Antônia vira um apoio inesperado.
Numa conversa bem simples, mas cheia de significado, Antônia diz algo do tipo: "Você não precisa carregar tudo sozinha." E isso entra fundo no coração da Leia, mesmo que ela não responda na hora. Outro ponto importante aqui é como o filme mostra o sistema de saúde. O hospital vive à beira do colapso. Faltam profissionais, equipamentos, estrutura. E mesmo assim, são essas mulheres, parteiras, que fazem a engrenagem girar. É uma crítica bem clara, mas feita com sensibilidade. Mostra como elas são heroínas do dia a dia, mesmo quando ninguém reconhece. Aos poucos, Leia vai se soltando. Ainda é discreta, mas começa a sorrir mais, a confiar mais, a se permitir errar e pedir ajuda. E tudo isso por causa da convivência com a Antonia. Porque a Antonia, com todo o passado duro que carrega, mostra que é possível ser forte sem endurecer por dentro. Agora que Leia e Antonia já criaram essa parceria no trabalho e fora dele, parece que tudo tá mais tranquilo, né? Mas aí o filme mostra que a vida não dá trégua. As coisas começam a apertar para todos os lados. No hospital, na vida pessoal, nas decisões difíceis que cada uma vai ter que encarar. Duas mulheres trabalham no mesmo hospital, fazendo o mesmo trabalho, trazendo vidas ao mundo, literalmente, parteiras. Mas mesmo assim, elas são de mundos totalmente diferentes. Uma é a Leia, uma jovem parteira francesa, cheia de rotina, meio travada emocionalmente, que tenta fazer tudo certinho. A outra é a Antonia, uma mulher kosovar, que fugiu da guerra, viveu coisa pesada e agora trabalha como parteira também, mas do jeito dela, direta, firme, prática e com o coração gigante. Quando as duas se conhecem no hospital, parece que vai dar treta logo de cara, mas aos poucos, o que começa como atrito vai virando algo bem mais profundo. Uma amizade que muda as duas por dentro. O filme já começa mostrando o dia a dia de Leia, que é toda certinha, meio sozinha, vivendo num apartamento pequeno, cuidando da mãe que tá doente. Ela trabalha num hospital público que tá sobrecarregado e a pressão lá dentro é enorme. Todo mundo correndo, nascimentos um atrás do outro, equipamentos faltando. E Leia ali no meio, tentando fazer o seu melhor. Dá pra ver que ela é dedicada, mas também tá cansada e parece que falta alguma coisa na vida dela, sabe? Aí entra a Antonia, diferente de tudo. Ela chega de repente como substituta temporária no hospital. Logo de cara, ela bate de frente com a Leia. Porque ela não segue todos os protocolos certinhos. Ela improvisa, usa a experiência de vida dela, tem um jeito todo próprio de lidar com as pacientes. Só que, diferente do que a Leia pensava, esse jeito mais direto da Antônia funciona. As pacientes se sentem cuidadas, seguras e confiam nela. Conforme elas começam a trabalhar lado a lado, a Leia vai vendo que Antônia tem muito mais camadas do que parece. Ela é viúva, perdeu o marido na guerra e teve que fugir do Kosovo com a filha. Carrega um peso danado nas costas, mas mesmo assim tem uma alegria de viver que contagia. E aos poucos, essa energia começa a tocar a Leia, que vive tão presa e fechada. Enquanto elas vão se conhecendo, situações bem intensas vão acontecendo no hospital. Tem parto que complica, tem mãe que entra em desespero, tem paciente que mal fala francês, tem cena de vida e morte. E nessas horas, as duas precisam trabalhar juntas, confiando uma na outra. E isso vai unindo as duas de um jeito que elas nem imaginavam. Fora do hospital, a amizade vai crescendo também. Leia começa a se abrir mais. Vai à casa da Antonia, conhece a filha dela, vê como a mulher tem um coração enorme. E a Antônia, por sua vez, vai percebendo que Leia também tem suas dores, principalmente por causa da mãe, que está numa situação difícil de saúde. E essa conexão entre elas vai se fortalecendo. Elas se apoiam. Uma dá força para a outra. Não é uma amizade fofinha, não. Tem discussão, tem desacordo, mas é real. A história começa focando totalmente na Leia, e é por ela que a gente vai entrar nesse mundão caótico e bonito da maternidade. Logo de cara já dá pra sacar que a vida dela é bem dura. Ela mora sozinha, num apartamento pequeno,
cuida da mãe doente que precisa de assistência o tempo todo e ainda por cima trabalha num hospital público que vive lotado com pouca estrutura. Ou seja, a rotina dela é puxada, sem muito respiro. No hospital, Leia é uma das parteiras que segura a bronca no setor de maternidade. E quando eu digo segura a bronca, é isso mesmo. Ela tá ali no meio de partos complicados, gritos, choros, sangue, correria, tudo ao mesmo tempo. E mesmo com todo esse caos, ela tenta manter o controle, ser profissional, seguir os protocolos, fazer tudo certinho. O problema é que isso deixa ela meio travada, sabe? Tipo, ela se protege das emoções para não pirar. E com isso, vai ficando mais fria, mais distante. Ela se preocupa com os outros, mas parece que esqueceu de cuidar dela mesma. É nesse cenário que a Antônia aparece. Ela chega no hospital como substituta temporária e já no primeiro dia quebra totalmente o ritmo que Leia está acostumada. Antonia é daquelas mulheres que entraram na vida pelo lado mais difícil. Ela é do Kosovo, viveu guerra, perdeu o marido, criou a filha sozinha e agora está tentando uma vida nova na França. E mesmo com tudo isso, ela tem um jeito forte, direto, bem diferente da postura contida da Leia. No primeiro plantão das duas juntas, já rola uma tensão. Leia quer seguir os procedimentos direitinho, passo a passo. Antonia não. Ela faz do jeito dela, que às vezes pode parecer meio no improviso, mas sempre com foco na mulher que está parindo. Ela se conecta com as pacientes, usa palavras de apoio, toca com firmeza, com carinho. E isso deixa Leia meio desconcertada, porque Antônia quebra a lógica só profissional que ela tenta seguir o tempo todo. Logo nos primeiros atendimentos em conjunto, dá pra ver como elas pensam diferente. Tem uma cena, por exemplo, de uma paciente estrangeira que não fala francês e que entra em trabalho de parto com muito medo. Leia tenta manter a calma e aplicar o protocolo. Mas quem realmente se conecta com a mulher é Antonia, que usa gestos, olhares, um tom de voz firme e consegue acalmar a paciente e guiar o parto. Leia observa, sem comentar nada, mas dá pra ver no rosto dela que alguma coisa começa a mexer por dentro. Só que essa diferença entre elas ainda incomoda. Leia não sabe como reagir a essa mulher que é tão segura de si, que fala o que pensa, que quebra as regras quando precisa. Elas trocam olhares tortos, têm desentendimentos sobre como conduzir os procedimentos, e cada uma volta para casa carregando essa tensão. Mas ao mesmo tempo, Leia começa a perceber que Antônia não tá ali só para bater de frente. Ela realmente tem uma experiência de vida que fala mais alto. E talvez, só talvez, ela tenha algo a ensinar. Enquanto isso, na vida pessoal, Leia tá cada vez mais esgotada. A mãe dela tá em casa, precisando de cuidados constantes, e mesmo tendo ajuda de cuidadores, Leia sente o peso nas costas. Ela não tem tempo para si mesma, vive em função do trabalho e da mãe. Não tem amigos, não tem vida social, nem espaço para respirar. E tudo isso começa a pesar, principalmente quando ela vê que Antônia, mesmo tendo passado por tanta coisa, ainda encontra tempo para sorrir, brincar com a filha e viver com um pouco de leveza. Depois de um início cheio de atrito, a relação entre Leia e Antônia começa a mudar. Mas não acontece de uma hora para outra, não. É aos poucos, quase no detalhe. Uma troca de olhar, um silêncio respeitado, uma pequena ajuda aqui, outra ali. O clima entre elas ainda é tenso, mas dá para sentir que tem algo diferente acontecendo. As barreiras vão começando a rachar. Dentro do hospital, o ritmo continua maluco. As cenas dos partos são sempre intensas. Tem mulher que entra gritando, tem pai desesperado, tem bebê que demora a nascer, tem caso de risco. E é nessas situações que a parceria entre Leia e Antonia começa, de verdade, a se formar. Porque mesmo com jeitos diferentes, as duas se completam no trabalho. Quando uma trava, a outra avança. Quando uma hesita, a outra segura firme. Tem uma cena marcante nessa parte. Uma paciente entra em trabalho de parto e a coisa complica. O bebê não tá descendo como deveria. A mulher tá em pânico e o médico tá demorando para chegar.
Leia, que costuma ser super técnica, fica insegura, sem saber se pode intervir. Mas Antônia toma a frente sem medo. Ela confia no instinto, na experiência e orienta Leia com firmeza. As duas fazem o parto juntas e no final, quando tudo dá certo, rola aquele olhar de "a gente conseguiu". Não tem abraço, não tem festa, mas aquele momento muda tudo. É como se nascesse ali uma confiança entre as duas. Fora do hospital, a vida também vai se entrelaçando. Leia, que até então era toda fechada, começa a se aproximar mais da Antonia. A convite dela, Leia vai até sua casa um dia. E é um choque. A casa de Antônia é simples, mas cheia de vida. Tem fotos, cheiros, risadas. A filha dela, que é adolescente, recebe Leia com naturalidade. E nesse pequeno encontro, Leia vê algo que está faltando na vida dela: calor humano. Antonia não tem muito, mas tem uma coisa que Leia perdeu faz tempo: alegria no meio do caos. A relação das duas começa a sair do campo profissional. Não é uma amizade fofinha, como eu disse antes. É um laço de respeito, de duas mulheres que se reconhecem nas dores uma da outra. Antônia percebe que Leia está afundada na solidão e, sem ficar perguntando muito, começa a estender a mão. Do jeito dela. Às vezes convidando para um café, às vezes só estando ali do lado. E isso vai tocando a Leia mais do que ela admite. Enquanto isso, a mãe de Leia vai piorando. Ela começa a apresentar sinais mais sérios da doença e Leia se vê diante de decisões difíceis. Colocar a mãe num lar? Continuar cuidando sozinha? Pedir ajuda? Essas questões mexem com ela, porque Leia não sabe lidar com fragilidade. E é aí que Antônia vira um apoio inesperado. Numa conversa bem simples, mas cheia de significado, Antônia diz algo do tipo: "Você não precisa carregar tudo sozinha." E isso entra fundo no coração da Leia, mesmo que ela não responda na hora. Outro ponto importante aqui é como o filme mostra o sistema de saúde. O hospital vive à beira do colapso. Faltam profissionais, equipamentos, estrutura. E mesmo assim, são essas mulheres, parteiras, que fazem a engrenagem girar. É uma crítica bem clara, mas feita com sensibilidade. Mostra como elas são heroínas do dia a dia, mesmo quando ninguém reconhece. Aos poucos, Leia vai se soltando. Ainda é discreta, mas começa a sorrir mais, a confiar mais, a se permitir errar e pedir ajuda. E tudo isso por causa da convivência com a Antonia. Porque a Antonia, com todo o passado duro que carrega, mostra que é possível ser forte sem endurecer por dentro. Agora que Leia e Antonia já criaram essa parceria no trabalho e fora dele, parece que tudo tá mais tranquilo, né? Mas aí o filme mostra que a vida não dá trégua. As coisas começam a apertar para todos os lados. No hospital, na vida pessoal, nas decisões difíceis que cada uma vai ter que encarar. Duas mulheres trabalham no mesmo hospital, fazendo o mesmo trabalho, trazendo vidas ao mundo, literalmente, parteiras. Mas mesmo assim, elas são de mundos totalmente diferentes. Uma é a Leia, uma jovem parteira francesa, cheia de rotina, meio travada emocionalmente, que tenta fazer tudo certinho. A outra é a Antonia, uma mulher kosovar, que fugiu da guerra, viveu coisa pesada e agora trabalha como parteira também, mas do jeito dela, direta, firme, prática e com o coração gigante. Quando as duas se conhecem no hospital, parece que vai dar treta logo de cara, mas aos poucos, o que começa como atrito vai virando algo bem mais profundo. Uma amizade que muda as duas por dentro. O filme já começa mostrando o dia a dia de Leia, que é toda certinha, meio sozinha, vivendo num apartamento pequeno, cuidando da mãe que está doente. Ela trabalha num hospital público que está sobrecarregado e a pressão lá dentro é enorme. Todo mundo correndo, nascimentos um atrás do outro, equipamentos faltando. E Leia ali no meio, tentando fazer o seu melhor. Dá pra ver que ela é dedicada, mas também tá cansada e parece que falta alguma coisa na vida dela, sabe? Aí entra a Antonia, diferente de tudo. Ela chega de repente como substituta temporária no hospital.
Logo de cara, ela bate de frente com a Leia, porque ela não segue todos os protocolos certinhos. Ela improvisa, usa a experiência de vida dela, tem um jeito todo próprio de lidar com as pacientes. Só que, diferente do que a Leia pensava, esse jeito mais direto da Antônia funciona. As pacientes se sentem cuidadas, seguras e confiam nela. Conforme elas começam a trabalhar lado a lado, a Leia vai vendo que Antônia tem muito mais camadas do que parece. Ela é viúva, perdeu o marido na guerra e teve que fugir do Kosovo com a filha. Carrega um peso danado nas costas, mas mesmo assim tem uma alegria de viver que contagia. E aos poucos, essa energia começa a tocar a Leia, que vive tão presa e fechada. Enquanto elas vão se conhecendo, situações bem intensas vão acontecendo no hospital. Tem parto que complica, tem mãe que entra em desespero, tem paciente que mal fala francês, tem cena de vida e morte. E nessas horas, as duas precisam trabalhar juntas, confiando uma na outra. E isso vai unindo as duas de um jeito que elas nem imaginavam. Fora do hospital, a amizade vai crescendo também. Leia começa a se abrir mais. Vai à casa da Antonia, conhece a filha dela, vê como a mulher tem um coração enorme. E a Antônia, por sua vez, vai percebendo que Leia também tem suas dores, principalmente por causa da mãe, que está numa situação difícil de saúde. E essa conexão entre elas vai se fortalecendo. Elas se apoiam. Uma dá força para a outra. Não é uma amizade fofinha, não. Tem discussão, tem desacordo, mas é real. A história começa focando totalmente na Leia, e é por ela que a gente vai entrar nesse mundão caótico e bonito da maternidade. Logo de cara já dá pra sacar que a vida dela é bem dura. Ela mora sozinha, num apartamento pequeno, cuida da mãe doente que precisa de assistência o tempo todo, e ainda por cima trabalha num hospital público que vive lotado com pouca estrutura. Ou seja, a rotina dela é puxada, sem muito respiro. No hospital, Leia é uma das parteiras que segura a bronca no setor de maternidade. E quando eu digo segura a bronca, é isso mesmo. Ela tá ali no meio de partos complicados, gritos, choros, sangue, correria, tudo ao mesmo tempo. E mesmo com todo esse caos, ela tenta manter o controle, ser profissional, seguir os protocolos, fazer tudo certinho. O problema é que isso deixa ela meio travada, sabe? Tipo, ela se protege das emoções para não pirar. E com isso, vai ficando mais fria, mais distante. Ela se preocupa com os outros, mas parece que esqueceu de cuidar dela mesma. É nesse cenário que a Antônia aparece. Ela chega no hospital como substituta temporária e já no primeiro dia quebra totalmente o ritmo que Leia está acostumada. Antonia é daquelas mulheres que entraram na vida pelo lado mais difícil. Ela é do Kosovo, viveu guerra, perdeu o marido, criou a filha sozinha e agora está tentando uma vida nova na França. E mesmo com tudo isso, ela tem um jeito forte, direto, bem diferente da postura contida da Leia. No primeiro plantão das duas juntas, já rola uma tensão. Leia quer seguir os procedimentos direitinho, passo a passo. Antonia não. Ela faz do jeito dela, que às vezes pode parecer meio no improviso, mas sempre com foco na mulher que está parindo. Ela se conecta com as pacientes, usa palavras de apoio, toca com firmeza, com carinho. E isso deixa Leia meio desconcertada, porque Antônia quebra a lógica só profissional que ela tenta seguir o tempo todo. Logo nos primeiros atendimentos em conjunto, dá pra ver como elas pensam diferente. Tem uma cena, por exemplo, de uma paciente estrangeira que não fala francês e que entra em trabalho de parto com muito medo. Leia tenta manter a calma e aplicar o protocolo. Mas quem realmente se conecta com a mulher é Antonia, que usa gestos, olhares, um tom de voz firme e consegue acalmar a paciente e guiar o parto. Leia observa, sem comentar nada, mas dá pra ver no rosto dela que alguma coisa começa a mexer por dentro. Só que essa diferença entre elas ainda incomoda. Leia não sabe como reagir a essa mulher que é tão segura de si, que fala o que pensa, que quebra as regras quando precisa. Elas trocam olhares tortos, têm desentendimentos sobre como conduzir os procedimentos, e cada uma volta para casa carregando essa tensão. Mas ao mesmo tempo,
Leia começa a perceber que Antônia não está ali só para bater de frente. Ela realmente tem uma experiência de vida que fala mais alto. E talvez, só talvez, ela tenha algo a ensinar. Enquanto isso, na vida pessoal, Leia está cada vez mais esgotada. A mãe dela está em casa, precisando de cuidados constantes, e mesmo tendo ajuda de cuidadores, Leia sente o peso nas costas. Ela não tem tempo para si mesma, vive em função do trabalho e da mãe. Não tem amigos, não tem vida social, nem espaço para respirar. E tudo isso começa a pesar, principalmente quando ela vê que Antônia, mesmo tendo passado por tanta coisa, ainda encontra tempo para sorrir, brincar com a filha e viver com um pouco de leveza. Depois de um início cheio de atrito, a relação entre Leia e Antônia começa a mudar. Mas não acontece de uma hora para outra, não. É aos poucos, quase no detalhe. Uma troca de olhar, um silêncio respeitado, uma pequena ajuda aqui, outra ali. O clima entre elas ainda é tenso, mas dá para sentir que tem algo diferente acontecendo. As barreiras vão começando a rachar. Dentro do hospital, o ritmo continua maluco. As cenas dos partos são sempre intensas. Tem mulher que entra gritando, tem pai desesperado, tem bebê que demora a nascer, tem caso de risco. E é nessas situações que a parceria entre Leia e Antônia começa, de verdade, a se formar. Porque mesmo com jeitos diferentes, as duas se completam no trabalho. Quando uma trava, a outra avança. Quando uma hesita, a outra segura firme. Tem uma cena marcante nessa parte. Uma paciente entra em trabalho de parto e a coisa complica. O bebê não está descendo como deveria, a mulher está em pânico e o médico está demorando para chegar. Leia, que costuma ser super técnica, fica insegura, sem saber se pode intervir. Mas Antônia toma a frente sem medo. Ela confia no instinto, na experiência e orienta Leia com firmeza. As duas fazem o parto juntas e no final, quando tudo dá certo, rola aquele olhar de "a gente conseguiu". Não tem abraço, não tem festa, mas aquele momento muda tudo. É como se nascesse ali uma confiança entre as duas. Fora do hospital, a vida também vai se entrelaçando. Leia, que até então era toda fechada, começa a se aproximar mais da Antônia. A convite dela, Leia vai até sua casa um dia. E é um choque. A casa de Antônia é simples, mas cheia de vida. Tem fotos, cheiros, risadas. A filha dela, que é adolescente, recebe Leia com naturalidade. E nesse pequeno encontro, Leia vê algo que está faltando na vida dela: calor humano. Antônia não tem muito, mas tem uma coisa que Leia perdeu faz tempo: alegria no meio do caos. A relação das duas começa a sair do campo profissional. Não é uma amizade fofinha, como eu disse antes. É um laço de respeito, de duas mulheres que se reconhecem nas dores uma da outra. Antônia percebe que Leia está afundada na solidão e, sem ficar perguntando muito, começa a estender a mão. Do jeito dela. Às vezes convidando para um café, às vezes só estando ali do lado. E isso vai tocando a Leia mais do que ela admite. Enquanto isso, a mãe de Leia vai piorando. Ela começa a apresentar sinais mais sérios da doença e Leia se vê diante de decisões difíceis. Colocar a mãe num lar? Continuar cuidando sozinha? Pedir ajuda? Essas questões mexem com ela, porque Leia não sabe lidar com fragilidade. E é aí que Antônia vira um apoio inesperado. Numa conversa bem simples, mas cheia de significado, Antônia diz algo do tipo: "Você não precisa carregar tudo sozinha." E isso entra fundo no coração da Leia, mesmo que ela não responda na hora. Outro ponto importante aqui é como o filme mostra o sistema de saúde. O hospital vive à beira do colapso. Faltam profissionais, equipamentos, estrutura. E mesmo assim, são essas mulheres, parteiras, que fazem a engrenagem girar. É uma crítica bem clara, mas feita com sensibilidade. Mostra como elas são heroínas do dia a dia, mesmo quando ninguém reconhece. Aos poucos, Leia vai se soltando. Ainda é discreta, mas começa a sorrir mais, a confiar mais,
a se permitir errar e pedir ajuda. E tudo isso por causa da convivência com a Antonia. Porque a Antonia, com todo o passado duro que carrega, mostra que é possível ser forte sem endurecer por dentro. Agora que Leia e Antonia já criaram essa parceria no trabalho e fora dele, parece que tudo tá mais tranquilo, né? Mas aí o filme mostra que a vida não dá trégua. As coisas começam a apertar para todos os lados. No hospital, na vida pessoal, nas decisões difíceis que cada uma vai ter que encarar. Duas mulheres trabalham no mesmo hospital, fazendo o mesmo trabalho, trazendo vidas ao mundo, literalmente, parteiras. Mas mesmo assim, elas são de mundos totalmente diferentes. Uma é a Leia, uma jovem parteira francesa, cheia de rotina, meio travada emocionalmente, que tenta fazer tudo certinho. A outra é a Antonia, uma mulher kosovar, que fugiu da guerra, viveu coisa pesada e agora trabalha como parteira também, mas do jeito dela, direta, firme, prática e com o coração gigante. Quando as duas se conhecem no hospital, parece que vai dar treta logo de cara, mas aos poucos, o que começa como atrito vai virando algo bem mais profundo. Uma amizade que muda as duas por dentro. O filme já começa mostrando o dia a dia de Leia, que é toda certinha, meio sozinha, vivendo num apartamento pequeno, cuidando da mãe que tá doente. Ela trabalha num hospital público que tá sobrecarregado e a pressão lá dentro é enorme. Todo mundo correndo, nascimentos um atrás do outro, equipamentos faltando. E Leia ali no meio, tentando fazer o seu melhor. Dá pra ver que ela é dedicada, mas também tá cansada e parece que falta alguma coisa na vida dela, sabe? Aí entra a Antonia, diferente de tudo. Ela chega de repente como substituta temporária no hospital. Logo de cara, ela bate de frente com a Leia. Porque ela não segue todos os protocolos certinhos. Ela improvisa, usa a experiência de vida dela, tem um jeito todo próprio de lidar com as pacientes. Só que, diferente do que a Leia pensava, esse jeito mais direto da Antônia funciona. As pacientes se sentem cuidadas, seguras e confiam nela. Conforme elas começam a trabalhar lado a lado, a Leia vai vendo que Antônia tem muito mais camadas do que parece. Ela é viúva, perdeu o marido na guerra e teve que fugir do Kosovo com a filha. Carrega um peso danado nas costas, mas mesmo assim tem uma alegria de viver que contagia. E aos poucos, essa energia começa a tocar a Leia, que vive tão presa e fechada. Enquanto elas vão se conhecendo, situações bem intensas vão acontecendo no hospital. Tem parto que complica, tem mãe que entra em desespero, tem paciente que mal fala francês, tem cena de vida e morte. E nessas horas, as duas precisam trabalhar juntas, confiando uma na outra. E isso vai unindo as duas de um jeito que elas nem imaginavam. Fora do hospital, a amizade vai crescendo também. Leia começa a se abrir mais. Vai à casa da Antonia, conhece a filha dela, vê como a mulher tem um coração enorme. E a Antônia, por sua vez, vai percebendo que Leia também tem suas dores, principalmente por causa da mãe, que está numa situação difícil de saúde. E essa conexão entre elas vai se fortalecendo. Elas se apoiam. Uma dá força para a outra. Não é uma amizade fofinha, não. Tem discussão, tem desacordo, mas é real. A história começa focando totalmente na Leia, e é por ela que a gente vai entrar nesse mundão caótico e bonito da maternidade. Logo de cara já dá pra sacar que a vida dela é bem dura. Ela mora sozinha, num apartamento pequeno, cuida da mãe doente que precisa de assistência o tempo todo, e ainda por cima trabalha num hospital público que vive lotado com pouca estrutura. Ou seja, a rotina dela é puxada, sem muito respiro. No hospital, Leia é uma das parteiras que segura a bronca no setor de maternidade. E quando eu digo segura a bronca, é isso mesmo. Ela tá ali no meio de partos complicados, gritos, choros, sangue, correria, tudo ao mesmo tempo. E mesmo com todo esse caos, ela tenta manter o controle, ser profissional, seguir os protocolos, fazer tudo certinho. O problema é que isso deixa ela meio travada, sabe? Tipo, ela se protege das emoções para não pirar. E com isso, vai ficando mais fria, mais distante. Ela se preocupa com os outros,
mas parece que esqueceu de cuidar dela mesma. É nesse cenário que a Antônia aparece. Ela chega no hospital como substituta temporária e já no primeiro dia quebra totalmente o ritmo que Leia está acostumada. Antonia é daquelas mulheres que entraram na vida pelo lado mais difícil. Ela é do Kosovo, viveu guerra, perdeu o marido, criou a filha sozinha e agora está tentando uma vida nova na França. E mesmo com tudo isso, ela tem um jeito forte, direto, bem diferente da postura contida da Leia. No primeiro plantão das duas juntas, já rola uma tensão. Leia quer seguir os procedimentos direitinho, passo a passo. Antonia não. Ela faz do jeito dela, que às vezes pode parecer meio no improviso, mas sempre com foco na mulher que está parindo. Ela se conecta com as pacientes, usa palavras de apoio, toca com firmeza, com carinho. E isso deixa Leia meio desconcertada, porque Antônia quebra a lógica só profissional que ela tenta seguir o tempo todo. Logo nos primeiros atendimentos em conjunto, dá pra ver como elas pensam diferente. Tem uma cena, por exemplo, de uma paciente estrangeira que não fala francês e que entra em trabalho de parto com muito medo. Leia tenta manter a calma e aplicar o protocolo. Mas quem realmente se conecta com a mulher é Antonia, que usa gestos, olhares, um tom de voz firme e consegue acalmar a paciente e guiar o parto. Leia observa, sem comentar nada, mas dá pra ver no rosto dela que alguma coisa começa a mexer por dentro. Só que essa diferença entre elas ainda incomoda. Leia não sabe como reagir a essa mulher que é tão segura de si, que fala o que pensa, que quebra as regras quando precisa. Elas trocam olhares tortos, têm desentendimentos sobre como conduzir os procedimentos, e cada uma volta para casa carregando essa tensão. Mas ao mesmo tempo, Leia começa a perceber que Antônia não tá ali só para bater de frente. Ela realmente tem uma experiência de vida que fala mais alto. E talvez, só talvez, ela tenha algo a ensinar. Enquanto isso, na vida pessoal, Leia tá cada vez mais esgotada. A mãe dela tá em casa, precisando de cuidados constantes, e mesmo tendo ajuda de cuidadores, Leia sente o peso nas costas. Ela não tem tempo para si mesma, vive em função do trabalho e da mãe. Não tem amigos, não tem vida social, nem espaço para respirar. E tudo isso começa a pesar, principalmente quando ela vê que Antônia, mesmo tendo passado por tanta coisa, ainda encontra tempo para sorrir, brincar com a filha e viver com um pouco de leveza. Depois de um início cheio de atrito, a relação entre Leia e Antônia começa a mudar. Mas não acontece de uma hora para outra não. É aos poucos, quase no detalhe. Uma troca de olhar, um silêncio respeitado, uma pequena ajuda aqui, outra ali. O clima entre elas ainda é tenso, mas dá para sentir que tem algo diferente acontecendo. As barreiras vão começando a rachar. Dentro do hospital, o ritmo continua maluco. As cenas dos partos são sempre intensas. Tem mulher que entra gritando, tem pai desesperado, tem bebê que demora a nascer, tem caso de risco. E é nessas situações que a parceria entre Leia e Antonia começa, de verdade, a se formar. Porque mesmo com jeitos diferentes, as duas se completam no trabalho. Quando uma trava, a outra avança. Quando uma hesita, a outra segura firme. Tem uma cena marcante nessa parte. Uma paciente entra em trabalho de parto e a coisa complica. O bebê não tá descendo como deveria. A mulher tá em pânico e o médico tá demorando para chegar. Leia, que costuma ser super técnica, fica insegura, sem saber se pode intervir. Mas Antônia toma a frente sem medo. Ela confia no instinto, na experiência e orienta Leia com firmeza. As duas fazem o parto juntas e no final, quando tudo dá certo, rola aquele olhar de "a gente conseguiu". Não tem abraço, não tem festa, mas aquele momento muda tudo. É como se nascesse ali uma confiança entre as duas. Fora do hospital, a vida também vai se entrelaçando. Leia, que até então era toda fechada, começa a se aproximar mais da Antonia. A convite dela, Leia vai até sua casa um dia. E é um choque. A casa de Antônia é simples, mas cheia de vida. Tem fotos, cheiros, risadas.
A filha dela, que é adolescente, recebe Leia com naturalidade. E nesse pequeno encontro, Leia vê algo que está faltando na vida dela: calor humano. Antonia não tem muito, mas tem uma coisa que Leia perdeu faz tempo: alegria no meio do caos. A relação das duas começa a sair do campo profissional. Não é uma amizade fofinha, como eu disse antes. É um laço de respeito, de duas mulheres que se reconhecem nas dores uma da outra. Antônia percebe que Leia está afundada na solidão e, sem ficar perguntando muito, começa a estender a mão. Do jeito dela. Às vezes convidando para um café, às vezes só estando ali do lado. E isso vai tocando a Leia mais do que ela admite. Enquanto isso, a mãe de Leia vai piorando. Ela começa a apresentar sinais mais sérios da doença, e Leia se vê diante de decisões difíceis. Colocar a mãe num lar? Continuar cuidando sozinha? Pedir ajuda? Essas questões mexem com ela, porque Leia não sabe lidar com fragilidade. E é aí que Antônia vira um apoio inesperado. Numa conversa bem simples, mas cheia de significado, Antônia diz algo do tipo: "Você não precisa carregar tudo sozinha." E isso entra fundo no coração da Leia, mesmo que ela não responda na hora. Outro ponto importante aqui é como o filme mostra o sistema de saúde. O hospital vive à beira do colapso. Faltam profissionais, equipamentos, estrutura. E mesmo assim, são essas mulheres, parteiras, que fazem a engrenagem girar. É uma crítica bem clara, mas feita com sensibilidade. Mostra como elas são heroínas do dia a dia, mesmo quando ninguém reconhece. Aos poucos, Leia vai se soltando. Ainda é discreta, mas começa a sorrir mais, a confiar mais, a se permitir errar e pedir ajuda. E tudo isso por causa da convivência com a Antonia. Porque a Antonia, com todo o passado duro que carrega, mostra que é possível ser forte sem endurecer por dentro. Agora que Leia e Antonia já criaram essa parceria no trabalho e fora dele, parece que tudo tá mais tranquilo, né? Mas aí o filme mostra que a vida não dá trégua. As coisas começam a apertar para todos os lados. No hospital, na vida pessoal, nas decisões difíceis que cada uma vai ter que encarar. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.